Dizem que é só uma questão de tempo até que alguém perceba o que perdeu. Mas e se existisse um jeito de fazer isso acontecer mais rápido? Sim, parece quase um truque, mas existe uma verdade quase oculta que, quando compreendida, vira o jogo a seu favor. Se um homem realmente sente a sua falta? Ah, ele sente, e bem mais do que imagina, mas não por motivos óbvios. Nesse vídeo, você vai descobrir o que realmente causa essa saudade profunda, aquela que fica no peito, até mesmo dos mais resistentes. A ironia é que muitas vezes, ele começa a perceber o valor do que tinha, quando você deixa de estar ali, disponível a qualquer hora. E isso não é sobre manipulação, mas sim sobre entender a verdadeira dinâmica do relacionamento amoroso. Conquistar alguém não é sobre correr atrás, mas sobre deixar que a outra pessoa se questione sobre o que aconteceu, e sobre o que perdeu. Isso faz com que ele entre em contato com a falta, e essa é uma das experiências mais transformadoras para qualquer homem. Vamos explorar cada ponto, desvendando de forma prática e direta o que realmente faz um homem sentir a sua falta. E no final, você verá que o segredo é, na verdade, algo mais simples do que imaginava, mas extremamente poderoso. Está preparada para transformar a maneira como ele enxerga você? Seja bem-vinda ao canal Beleza da Mulher. Se inscreva no canal para ter acesso aos próximos vídeos. E se você quiser mudar o seu relacionamento ou conquistar um, clique no link fixado no topo dos comentários. Certos momentos despertam saudades que parecem atravessar o tempo e a lógica. Para um homem, essa saudade intensa surge quando sente a ausência daquele carinho que antes o fazia se sentir especial. É um vazio que não avisa quando chega e, de repente, o que antes era rotina e mensagens, gestos, presença, se torna um silêncio profundo. Ele percebe que algo mudou, e essa percepção acende um sinal de alerta. Como dizem, só se valoriza o que se perde, e é exatamente nesse ponto que ele começa a questionar o que antes parecia tão garantido. Esse tipo de saudade mexe com o ego masculino, que muitas vezes não admite a própria fragilidade. Ele pode até tentar disfarçar, fingir que está tudo bem, mas o incômodo é constante. Ele se vê refletindo sobre a falta de atenção que costumava receber, e ao mesmo tempo, a ausência dele próprio em certos momentos. São nessas horas que o orgulho cede espaço para uma análise interna, mesmo que ele não confesse. O homem percebe, então, que a presença daquela mulher fazia parte do seu equilíbrio emocional. Interessante notar que, na tentativa de seguir em frente, ele pode até buscar distrações, mas nenhuma delas parece preencher a lacuna deixada. É quase como se ele precisasse de um tempo para reconhecer o impacto de tudo o que perdeu. Nessa fase, é comum que ele experimente um misto de saudade e arrependimento. A memória dela surge nos momentos mais inusitados, provocando questionamentos cada vez mais intensos. E é aí que começa a primeira faísca de um conflito interno, que ainda pode se intensificar quando surgirem outros sinais de mudança. Muitos homens, especialmente aqueles com traços mais narcisistas, sentem um orgulho quase inflexível que dificulta qualquer tentativa de aproximação ou reconciliação. Mesmo que percebam a mudança na relação, seu ego não permite baixar a guarda para esclarecer o que aconteceu. Em vez de buscar diálogo, preferem seguir em frente sem admitir a própria vulnerabilidade. Esse orgulho acaba se tornando uma barreira invisível, afastando ainda mais a possibilidade de entender o que realmente motivou a mudança. Esse comportamento, no entanto, cria uma falsa impressão de força e independência, quando na verdade é uma armadura contra o incômodo da rejeição. Para um homem com um ego inflado, assumir que sente falta ou admitir uma falha é um verdadeiro desafio. É como se ele preferisse manter uma posição superior, mesmo que isso signifique perder a pessoa. A consequência é um ciclo de silêncios e ressentimentos que se acumulam sem um ponto final. Para ele, admitir qualquer fraqueza seria quase como um golpe em sua própria imagem. Para um homem, essa ausência de presença diária funciona como um espelho, onde ele vê o próprio comportamento refletido. Com o tempo, ele se dá conta de que o carinho e a dedicação que recebia não eram incondicionais e dependiam de reciprocidade. Esse choque de realidade cria uma oportunidade de autocrítica que nem sempre é fácil de aceitar. E essa falta o leva a questionar o que pode ter feito para chegar a esse ponto, num movimento quase inevitável de introspecção. É curioso notar que nesse momento, ele busca, até mesmo de forma inconsciente, retomar o controle e entender o que aconteceu. Muitas vezes, ele tenta se ocupar com outras atividades, rodeando-se de novos planos, mas nenhum deles parece preencher o espaço deixado. Cada dia sem aquele carinho gera um vazio que nada substitui, e a intensidade das reflexões só aumenta. A partir desse ponto, ele se vê frente a uma decisão: rever o que perdeu ou se manter no orgulho. E essa escolha é o que molda os próximos passos.
Quando uma mulher decide redirecionar seu foco para o próprio bem-estar, isso cria um efeito magnético que atrai não só novas oportunidades, mas também a atenção de quem não soube valorizá-la. Ao investir em autocuidado e redescobrir seus interesses, ela passa a irradiar uma confiança que gera curiosidade e muitas vezes, ciúmes. Pequenas mudanças, como começar a frequentar lugares novos, praticar atividades diferentes ou compartilhar momentos positivos nas redes sociais, fazem com que ele perceba o que está perdendo. Esse novo posicionamento desperta a sensação de que ela está fora de seu alcance, algo que mexe profundamente com o ego masculino. Ele começa a notar que ela não está mais disponível como antes, e isso provoca uma inquietação difícil de ignorar. É como se, de repente, ele se deparasse com a realidade de que talvez tenha subestimado sua importância. A mulher, ao focar em si mesma, mostra que ninguém pode ser o centro de sua vida além dela própria, e essa lição sutil é transformadora. Para ele, a ideia de vê-la evoluindo sem sua presença é desconfortável, e esse sentimento pode ser o ponto de partida para uma mudança inesperada. Ela passa a ser um mistério que ele deseja decifrar novamente, e o simples fato de não estar disponível 24 horas por dia, o leva a questionar se ele realmente a conhecia. E assim, cada nova atitude dela vai construindo uma narrativa, que o desafia a olhar para a relação de um modo diferente, despertando reflexões profundas e até sentimentos adormecidos. Um relacionamento saudável exige que ambas as partes reconheçam e respeitem a individualidade de cada um. Quando o respeito mútuo está presente, ambos se sentem valorizados e livres para serem quem são, sem a pressão de desempenhar um papel idealizado. No entanto, pessoas com tendências egoístas costumam ter dificuldade em manter esse equilíbrio. Elas esperam receber atenção e dedicação constante, mas não se dispõem a retribuir da mesma forma. Esse desequilíbrio começa a criar pequenas rachaduras no relacionamento. Para a mulher que percebe essa falta de reciprocidade, surge a necessidade de se proteger e de reafirmar seu próprio valor. Muitas vezes, essa percepção a leva a priorizar o autocuidado e o fortalecimento de sua autoestima feminina. Ela começa a dar passos para resgatar suas próprias paixões, conectando-se com o que realmente a faz feliz. Ao fazer isso, ela demonstra que sua felicidade não depende de alguém, mas do próprio respeito por si mesma, algo que o outro, por mais que tente, não consegue ignorar. Ao longo do tempo, essa postura de valorização da própria individualidade cria uma barreira natural contra relacionamentos desequilibrados. Ele percebe que, para estar ao lado dela, precisará se adaptar e compreender que o amor verdadeiro não deve aprisionar, mas libertar. Isso se torna uma lição valiosa, uma mensagem silenciosa de que a reciprocidade é a única base para algo que realmente dure. Assim, ele se vê numa situação em que só tem duas opções: aceitar essa nova dinâmica ou se afastar de vez. Agora que você sabe exatamente o que mexe com o coração e o ego de um homem, reflita sobre o que fazer com esse conhecimento. Lembre-se, não se trata apenas de esperar que ele volte, mas de se dedicar à sua própria felicidade. Cada atitude sua envia uma mensagem poderosa, mostrando que você conhece o seu valor e que merece reciprocidade. Neste momento, pergunte-se: como você pode usar esse conhecimento para moldar suas interações e fortalecer sua autoestima? O que pode mudar em sua abordagem para garantir que seu relacionamento seja mais equilibrado e genuíno? Quando você se valoriza, abre as portas para um amor verdadeiro e ensina o outro a respeitar quem você é. Se esse conteúdo ajudou a clarear suas ideias, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você garante que vai receber mais dicas e estratégias para se fortalecer emocionalmente e atrair o relacionamento que realmente merece. Vamos continuar essa jornada juntas?